Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal. Apesar de tudo, o Flamengo está na sua nona final de Copa do Brasil, em busca do seu quinto título pentacampeonato. Dessa daqui, ó, a Copa do Brasil, que se Deus quiser, vai continuar na Gávea. O Flamengo tem a chance de conquistar seu quinto título em sua nona final. Vai enfrentar o São Paulo Futebol Clube, que venceu o Corinthians por 2-0, fez a remontada sobre o Corinthians e será a quarta decisão entre esses clubes. Flamengo e São Paulo já decidiram 3 títulos até essa Copa do Brasil. A Supercopa da Copa Libertadores em 93, onde São Paulo venceu o Flamengo nos pênaltis, foi campeão da Supercopa. Depois, em 96, o Flamengo dá o troco na Copa Ouro Comembol Sul-Americana. O Flamengo vence o São Paulo e conquista a Copa Ouro Sul-Americana. Em 2001, o Flamengo venceu a Copa dos Campeões em cima do São Paulo, ou seja, das 3 decisões, está 2-1 para o Flamengo. Agora teremos a quarta decisão entre os clubes. Tivemos 2 internacionais e agora teremos a segunda nacional. E o Flamengo volta a vencer o Grêmio que é um freguesaço do Flamengo nos últimos tempos. Tá aí, ó, vou deixar para vocês aqui. Dos últimos, daqui não, aqui. Dos últimos 15 jogos entre Flamengo e Grêmio, foram 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e apenas uma vitória do Grêmio. Vou repetir, nos últimos 15 jogos entre Flamengo e Grêmio, tanto no Sul quanto no Rio, exceto em 2022, que o Grêmio estava na segunda divisão, 11 vitórias do Flamengo, 3 empates e apenas uma vitória do Grêmio. E o Flamengo emplaca a 7ª eliminação seguida em cima do Grêmio. Desde a final da Copa do Brasil de 97, onde o Grêmio venceu o Flamengo, de lá para cá, se enfrentaram em 7 decisões de mata-mata e o Flamengo venceu todas. Eliminou o Grêmio em todas as 7. Bom, dito isso, bora falar um pouquinho do jogo. Bom, o Flamengo, todo mundo é de conhecimento público. O Flamengo teve umas semanas atribuladas, muita confusão, desde aquela vitória sobre o Grêmio em Porto Alegre 2-0, onde o Flamengo perdeu um pênalti, poderia ter sido 3-0. E depois disso teve a vitória contra o Atlético Mineiro, né, num primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo o Flamengo vira de forma espetacular. E naquele jogo tem aquela briga entre o preparador físico do Flamengo e o Pedro, onde ele dá um soco no Pedro, da casa de polícia, o preparador é mandado embora, o Pedro é suspenso porque se recusou a aquecer, faltou treino. Depois o Flamengo faz um jogo muito ruim, né, pela Copa Libertadores, vence apenas de 1-0 o Olímpia no Maracanã. Aí depois de tudo, o Flamengo perde 3-0 para o Cuiabá, depois é eliminado para o fraquíssimo Olímpia no Paraguai e cai na Libertadores com a chance de ter um Fla-Flu nas quartas finais. E o Flamengo faz um jogo muito ruim contra o São Paulo nesse último final de semana, onde o Flamengo empatou nos acréscimos com um gol de pênalti. Mas parecia que, bom, agora os caras vão se mobilizar para esse jogo de volta contra o Grêmio, onde o Flamengo tinha uma vantagem muito grande, 2-0. O que acontece ontem? Briga no treino. Gerson e Varela. E o Gerson, ao se defender, né, os dois começaram a brigar, ele deu um soco no Varela, encheu o nariz do cara, pegou o nariz, o olho, fraturou o nariz, uma confusão danada. E os dois hoje foram para campo, os dois se acertaram, pediram desculpa pro grupo. Eu confesso que eu não deixaria nenhum dos dois em campo, mas a decisão foi do treinador, mesmo porque o Flamengo tinha a suspensão do lateral direito. O Flamengo ia ser complicado compor ali. E acaba que foi uma atitude que eu não faria igual, mas acabou dando certo. Os dois jogaram muita bola. Para mim foi a melhor partida do Gerson e do Varela desde que o Gerson retornou e o Varela foi contratado. É até irônico, né? Mas eu confesso que eu tinha muito medo desse jogo, porque se o Grêmio faz um gol no começo do jogo, cara, a atmosfera ia mudar, o estádio ia ficar apreensivo, os jogadores iam ficar nervosos e o Grêmio poderia fazer o 2-0, levar para os pênaltis até o terceiro gol. Se o Cuiabá fez 3-0 no Flamengo, porque o Grêmio não poderia fazer. E o Grêmio, né, obviamente, se animou com tudo isso que aconteceu no Flamengo durante essas semanas e foi para cima. Porém, o Flamengo não se abateu, fez uma partida muito boa para quem precisava de manter um resultado já feito fora de casa. Teve a primeira chance com o Bruno Henrique, que o goleiro do Grêmio fez uma grande defesa. Depois o Grêmio tentou dar uma abafada, mas sem muita qualidade. O Soares, eu acho que ele está enganando no Grêmio. Não viu a cor da bola de novo, assim como foi no primeiro jogo. Está enganando. Se tem um atacante ali, poderia estar contribuindo muito mais para o time do Grêmio, porque o Soares está jogando com o nome, mesmo porque a idade chega para todo mundo, né?
E o Grêmio tentou, mas não conseguiu. O Flamengo volta para o segundo tempo um pouco melhor que o primeiro. O primeiro tempo foi muito equilibrado. O Grêmio até buscou mais o gol, porque ele precisava de fazer o gol, mas a melhor chance foi a do Flamengo com o Bruno Henrique. E veio o segundo tempo, o Flamengo muito mais centrado. Parece que o São Paulo corrigiu alguns erros de marcação. E o time começou a jogar bola, começou a envolver o Grêmio foi cansando, já tinha feito um primeiro tempo mais corrido. O Flamengo foi indo, foi tendo oportunidades. Aí o São Paulo saca o Gabigol, coloca o Luiz Araújo. Depois, se eu não me engano, ele saca o. Eu não sei quem que tirou do meio-campo e coloca o Thiago Maia. Não lembro se tirou o Pulgar, que estava amarelado. Não me lembro, eu acho que foi o Pulgar que colocou o Thiago Maia, o Pulgar voltava de lesão. E o time começa a ganhar mais campo. O Renato Gaúcho também modifica o time, mas quando o Renato Gaúcho modifica o time do Grêmio não volta bem, não volta bem. As peças não contribuíram como o Renato esperava. E o Flamengo começa a melhorar e vem o lance do pênalti. Um pênalti para mim, claro, o cara tá com o braço esticado dentro da área. Léo Pereira na escanteio, ele cabeceia a bola no braço do jogador do Grêmio, que estava com o braço aberto. O juiz não deu, mas o VAR chamou, ele olhou e nos replays foi nítido que ele amplia. Uma coisa é você estar com o braço colado, outra coisa é você esticar o braço estava esticado, pênalti. Rascaeta bateu, o Gabigol já tinha sido substituído, bateu muito bem no meio do gol, né? Geralmente, futebol profissional, geralmente o goleiro pula um dos dois cantos e bateu no meio do gol. Ele fez 1-0, aí depois do gol não teve mais jogo, o Flamengo deu aquela acalmada, o Grêmio viu que não dava mais, 3-0, acabando já o jogo, o Grêmio tentou fazer alguma pressãozinha, mas já era, fez até um gol, mas estava impedido, e o Flamengo teve algumas chances com o Pedro, com o Luiz Araújo, teve uma falta frontal que bateram na barreira, o jogo foi se encaminhando, terminou o jogo, os jogadores se cumprimentaram, foi um final de jogo tranquilo, e o detalhe de tudo isso foi que no gol do Flamengo, todos os jogadores foram no Sampaoli, chamaram ele, né, para comemorar o gol, deram aquela pescoção, né, assim, de brincadeira, empurrão, aquela coisa para poder tentar unir o grupo, mostrar para a televisão, né, para quem está vendo que o grupo está unido. Realmente o grupo não está unido, mas pode ser que essa vitória, depois de tudo de ruim que aconteceu, eliminação da Libertadores, o ano do Flamengo é péssimo, mas pode ser que essa vitória de hoje, esse jogo de hoje, depois de tudo que aconteceu, pode mudar o ano do Flamengo. Não sei se mudará, né? Vamos ver como é que vai ser esses próximos jogos do Brasileirão, porque o Flamengo está 15 pontos do líder Botafogo. Obviamente o Botafogo vai perder pontos e o Flamengo tem que pontuar para poder tentar encostar. Numa dessas, vai que, né? Acho muito difícil, acho que o Flamengo está muito irregular e muito oscilante, e principalmente com muitos problemas internos. Mas agora é pensar no São Paulo na final, falando de Copa do Brasil. É daqui um mês, então em um mês acontece muita coisa. Pode ter um jogador lesionado do Flamengo, um jogador importante do Flamengo ou do São Paulo. Ou seja, prever o que vai acontecer daqui um mês é um exercício que não dá para fazer, porque os dois times podem ter muita modificação até lá. O jogo, eu te falo, se o jogo fosse semana que vem, nas 2 próximas semanas, o São Paulo seria muito favorito, porque o Flamengo ainda não joga um bom futebol, tem uma defesa muito frágil, né? O Grêmio, obviamente, não conseguiu explorar isso. E o São Paulo, por outro lado, com a chegada do Lucas, Ramos Rodrigues e o Dorival acertando o time, o São Paulo está muito bem. Teve uma remontada hoje contra um arquirrival, o Corinthians. O momento do São Paulo é melhor por questões óbvias. Futebol, treinador, jogadores bons chegando no elenco. E o Flamengo, por outro lado, tem um bom elenco, treinador meio maluco. Os jogadores e treinadores não se batem bem, os jogadores não se batem bem. É briga, confusão, eliminação. Ou seja, os dois clubes vivem momentos distintos, mas daqui a um mês a coisa pode mudar. Pode ser o Flamengo esteja numa crescente ou o São Paulo numa decrescente, ou um jogador importante. Vamos supor, o Flamengo perde o Arrascaeta por lesão. São Paulo é favorito, tá, já é muito mais favorito. Ou São Paulo perde o Lucas, ou o Ramos Rodrigues, né? Se estiver jogando até lá. Então, muita coisa até a decisão. Então, muita coisa a se falar desse jogo. Então, é esperar o tempo passar. É isso aí, um abraço aliviado, porque ó, eu tava com muito receio do Flamengo dar aquela famosa flamengada. É isso, um abraço, com Deus, inscreva no canal, dá aquela moral pra nós aí, tamo junto.